A taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, acabou de cair para 2,25%. É o menor patamar da história, da taxa que já estava no menor patamar da história, acabou de cair ainda mais. Você quer saber qual que é o impacto que isso tem no mercado imobiliário? Acompanha comigo esse vídeo até o final. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa do Portal VGV gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal e mais uma vez eu volto aqui para poder falar sobre mais um corte da taxa Selic. A Selic, para quem não sabe, é a taxa básica de juros da nossa economia, é a taxa que geralmente baliza todas as taxas que são praticadas por instituições financeiras, bancos, ao conceder empréstimos, créditos e por aí vai. É uma taxa que foi instituída muito com o propósito de ajudar a controlar a inflação. Ou seja, cenários que a gente tem a inflação avançando demais, geralmente o Banco Central aumenta essa taxa básica de juros, isso dá uma leve freada na economia para poder fazer com que os preços se estabilizem. E o oposto, como é o caso que está acontecendo agora, também é verdadeiro. Quando você tem um cenário de economia muito fraca, geralmente se baixa essa taxa de juros para poder estimular um pouco mais a economia. E é esse momento que a gente está vivendo agora, muito por conta de toda essa situação da pandemia imposta aí pelo Covid-19, pelo coronavírus, que acabou fazendo com que a nossa economia, de uma forma geral, desse essa freada, e é uma maneira do governo ajudar a estimular um pouco mais todo esse cenário econômico. Bom, mas se você acessou esse vídeo, com certeza você se interessou para poder saber quais são os impactos que essa taxa, no patamar que ela está agora, ela pode ter sobre o setor imobiliário. E eu vou explicar para vocês e analisar algumas situações. Primeiro, vamos lá. Geralmente, quando a taxa Selic cai, eu já falei isso aqui em vários outros vídeos, talvez você já tenha visto eu falar muito sobre esse assunto, e geralmente, como ela é a taxa básica de juros da economia, quando ela cai, o que os bancos fazem? Reduzem um pouquinho a sua taxa de juros. E para quem compra um imóvel financiado, isso é uma coisa muito boa, porque uma taxa menor de juros no financiamento imobiliário significa que o financiamento em si vai ficar mais barato, ou seja, no final das contas, aquilo que você paga de juros vai ser menor, mas para quem atua no mercado imobiliário, já está bem acostumado com isso, tem um fator que é principal, que é com a taxa mais baixa, o volume que você consegue financiar com aquela mesma renda, geralmente ele fica maior. Então, clientes que têm aquela dificuldade, às vezes, para poder encaixar em um financiamento, porque a renda permite financiar só uma capacidade, geralmente, isso não é uma regra, mas na grande parte dos casos, quando essa taxa está mais baixa, esse cliente consegue tomar um crédito maior, tá? E eu falei que geralmente é o que acontece e é o que eu vinha falando sempre aqui nesses vídeos. Só que um detalhe muito importante, desde a última redução, quando a Selic foi para 3%, o que já era o menor patamar de juros da história, essa redução na taxa balcão que a gente chama, né, que é a taxa final que os bancos praticam, ela não aconteceu, pelo menos não aconteceu ainda. Muita gente do mercado imobiliário está na expectativa de que isso aconteça e ela ainda não aconteceu. A gente não viu uma redução vigorosa na taxa de juros que é praticada para o cliente final. Aquilo que nos favoreceria muito no sentido de vender mais imóveis ou vender de uma forma um pouco mais facilitada esses imóveis. Com essa nova queda da taxa de juros, a nossa expectativa ela se renova de que finalmente os bancos possam acompanhar esse movimento de redução da taxa Selic, e quando eu falo os bancos, eu falo principalmente o principal banco fomentador da habitação no Brasil, que inclusive é um banco governamental, que é a Caixa Econômica Federal. A gente está muito na expectativa de que tanto a Caixa, que geralmente puxa essa fila, quanto todos os bancos, a gente está na expectativa de que ela reduza um pouco mais essa taxa de balcão, que a gente chama, que é a taxa final para o tomador de crédito lá na frente. Se isso acontecer, excelente para o mercado imobiliário, porque vai potencializar muito mais aqui para nós em termos de geração de negócio. Outro detalhe muito importante, e esse sim tem uma relação direta com públicos que geralmente a gente oferece os nossos imóveis, né? E aí a gente está falando agora de um público especial, que são os públicos investidores, ou seja, pessoas que compram imóveis para investimento.
mais uma vez a redução da taxa Selic, e isso aí os investimentos de renda fixa de uma forma geral, esses acompanham diretamente essa taxa, né? Reduziu a taxa Selic, é praticamente automático que outros investimentos de renda fixa também reduzam a rentabilidade que eles entregam. E isso, mais uma vez, expulsa é uma palavra forte, né? Mas praticamente obriga os investidores que ainda estão alocados em investimentos muito conservadores, como é o caso de poupança, como é o caso de CDBs, como é o caso de fundos DI e diversos outros, que não estão entregando rentabilidade mais positiva se a gente for analisar o contexto geral. Isso praticamente obriga esses investidores a tomar um pouco mais de risco e a buscar outros ativos financeiros para poder alocar o seu capital. E aí, mais uma vez, o imóvel ele assume um protagonismo muito grande e emerge com mais força ainda como uma grande alternativa. Não estou dizendo que seria a única, a melhor, etc. A gente sabe que existem diversos instrumentos financeiros, porém é mais uma alternativa segura, sólida e muitas vezes rentável se você souber analisar boas oportunidades e tiver bons objetivos para você poder alocar o seu capital ali. Agora, falando de público investidor, é sempre importante a gente pensar que imóvel é um ativo que você pode comprar para poder formar patrimônio, alocar o seu capital e que ele pode, além de valorizar o capital, pode te trazer rentabilidade. Mas não caiam na armadilha de comparar imóvel com aplicações financeiras e instrumentos financeiros diversos. Imóvel não é aplicação financeira. Eu já estou fazendo um outro vídeo a respeito desse assunto, depois a gente pode aprofundar nele, mas é muito importante a gente tratar imóvel como imóvel e uma alternativa de alocação de capital, segura, formação de patrimônio, rentabilidade, mas imóvel é uma coisa, bolsa de valores, derivativos, instrumentos financeiros, isso é uma outra coisa, tá? Então, comparar necessariamente investimento financeiro com imóvel não é uma coisa muito prudente da nossa parte. A gente pode até utilizar a título de exemplo, mas sempre deixando claro para o nosso cliente que imóvel é imóvel, investimento financeiro é investimento financeiro. Nesse momento, o imóvel, ao meu ver, e tanto é que eu, como investidor imobiliário, estou reforçando posição em ativos imobiliários também, ao meu ver, vale mais a pena e funciona para mim, para o meu perfil de investimento. Pode ser que não funcione para algum outro cliente. Então, se você quiser levar o imóvel e captar clientes e investidores, é muito importante ter isso em conta, levar isso em consideração e, na hora de dialogar com esse cliente, dialogar da maneira correta. Portanto, duas formas muito positivas que essa redução da taxa de juros ela pode impactar diretamente o mercado imobiliário, diretamente o setor imobiliário. Uma terceira alternativa, e essa eu já falei aqui outras vezes também, com essa taxa de juros menor e o crédito mais fácil de ser obtido, isso pode também beneficiar as empresas. Então, empresas aí que são construtoras, incorporadoras, que porventura precisam de crédito também para se autofinanciar ou para poder financiar, quem sabe, aquisição de alguma área que está numa região estratégica, fazer algum projeto que está pensando em fazer com capital próprio, às vezes está meio insegura de alocar todo o capital. Com a taxa de juros mais baixa, isso pode favorecer também a tomada de crédito por parte de empresas, desde que seja feito com muita responsabilidade, tá bom, pessoal? Não estou aqui orientando ninguém a pegar empréstimos, empresas a pegarem empréstimos, porém, se você estava pensando em fazer essa operação, com as taxas de juros menores, pode ser que elas façam um pouco mais sentido para você. Agora, se você está acostumado a me assistir aqui no canal do Portal VGV, se você está acostumado a ver os meus vídeos, você já deve ter notado que todas as vezes que a taxa Selic cai, geralmente eu fico muito entusiasmado. E dessa vez eu não estou tão entusiasmado, eu não estou tão animado assim para poder falar dessa redução. Bom, por quê? Infelizmente a gente está vendo que o PIB ele está tendo aí uma retração muito grande, vai fechar o ano negativo e as projeções são cada vez piores. A gente sabe que o mercado imobiliário e o PIB, eles caminham de certa forma bem juntinhos, né? Eles têm uma correlação muito direta. A construção civil ela é uma grande impulsionadora da economia de qualquer país. No Brasil não seria diferente. E quando a gente vê esse arrefecimento do PIB aí, infelizmente a gente vê que a atividade econômica em geral do país, ela tende a ficar baixa. Então, as nossas possibilidades no final das contas
Por mais que o imóvel seja seguro, seja um bom investimento, mas no contexto geral, falando de Brasil, falando de conjuntura, infelizmente a gente vê que tende a dar também uma freada, uma parada, as operações aí elas não devem seguir tão fortes e tão pujantes. Muito embora tenhamos vendas acontecendo agora, todos os clientes que a gente tem estão realizando vendas, todos os clientes que me acompanham de consultoria, os meus alunos, as empresas que a gente presta serviço como agência, todas elas hoje estão apresentando bons índices de vendas, mas como a gente trabalha não olhando somente para hoje, mas olhando muito também para o futuro, com planejamento, a gente está sentindo que a coisa, infelizmente, deve dar uma freada um pouco mais para frente e estamos tomando medidas preventivas para poder fazer com que essa redução ela seja mais brusca ou que a gente consiga compensar de uma outra forma, direcionando mais esforços aí para ela. Portanto, infelizmente, não temos muito o que comemorar, muito pelo contrário, temos que continuar sempre nos protegendo para que toda essa situação ela passe rápido, para que a gente não tenha uma grande lentidão nessa retomada da normalidade, né? Quando as coisas começarem a abrir novamente, para que as coisas possam fluir de uma maneira mais calma. Por isso que é muito importante você fazer a sua parte, eu fazer a minha e todos nós podemos passar por isso aí de uma forma muito mais tranquila. E você, o que você achou dessa redução da taxa Selic? Você acha que os bancos vão acompanhar e reduzir a taxa do crédito imobiliário para o tomador final, a famosa taxa balcão, ou você acha que vai continuar na mesma? O que você está sentindo da economia? O que você está sentindo de toda essa situação da pandemia? Será que a gente vai passar por isso mais rápido? Será que infelizmente vai demorar mais do que a gente gostaria? Escreve aqui embaixo. Quero muito saber a sua opinião. A sua opinião, já falei aqui várias vezes, é importantíssima para o canal. Eu leio todos os comentários e é com base nele que a gente vai produzindo conteúdos aqui para o mercado imobiliário. Beleza, pessoal? Se você ainda não se inscreveu no canal do Portal VGV, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para poder receber as notificações e continue acompanhando mais vídeos do mercado imobiliário. Um abraço!